Meu nome é Juliana Ferreira, tenho 35 anos e aprendi da pior forma possível que as palavras mais cruéis vêm daqueles que deveriam nos proteger. Meu irmão Rafael, 3 anos mais velho, olhou para mim com aquele sorriso de desdém que eu conhecia tão bem e soltou: "Faculdade? Você? Só se for faculdade de limpeza, porque para outra coisa você não serve." Ele estava na sala da nossa casa em Belo Horizonte, rodeado pelos amigos dele, enquanto eu segurava o papel com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, tremendo de raiva e humilhação. O que ele não imaginava é que anos depois, quando o destino o colocasse entre a vida e a morte naquela madrugada gelada de agosto, seria justamente essa irmã desprezada quem teria o bisturi nas mãos. E quando os olhos dele se abriram naquela maca de emergência e me reconheceram de jaleco branco, tudo que ele havia zombado voltou como um fantasma. Esta é a história de como uma menina humilhada se tornou a única esperança do irmão que a destroçou, e de como a vida tem formas cruéis de ensinar lições que nunca esquecemos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Cresci no bairro Prado, região que mistura casas antigas com prédios novos, onde meu pai tinha uma oficina mecânica e minha mãe vendia cosméticos de porta em porta. Éramos só nós 4. Eu, Rafael, pai e mãe. Mas desde sempre, Rafael foi tratado como o príncipe da família. Ele jogava futebol no time do bairro, era popular, tinha amigos, e meus pais viviam dizendo que ele seria alguém na vida. Eu era invisível. Enquanto Rafael ganhava chuteira nova todo ano, eu usava tênis que minha mãe comprava em promoção. Quando ele pedia dinheiro para sair com os amigos, recebia. Quando eu pedia para comprar livros, ouvia que era desperdício. Meu irmão aprendeu desde cedo que podia me humilhar sem consequências. Na frente dos amigos, me chamava de burra, feia, desajeitada. Quando eu tirava nota boa na escola, ele dizia que o professor tinha pena de mim. Quando eu ganhava algum elogio, ele destruía com uma piada cruel. E meus pais? Eles riam junto. Achavam graça das humilhações, diziam que era brincadeira de irmão, que eu era sensível demais. Aos 15 anos, quando disse que queria ser médica, a zombaria atingiu outro nível. Rafael espalhou pela vizinhança inteira. Contava para todo mundo imitando minha voz, exagerando meu jeito tímido de falar. Na escola, seus amigos me zoavam nos corredores. "Lá vai a doutora!" gritavam rindo. "Vai operar quem, Juliana? Bonecas?" Minha mãe, Sônia, suspirava toda vez que eu tocava no assunto. "Filha, medicina é muito difícil. É coisa para gente rica, para quem pode pagar cursinho caro. Você não tem cabeça para isso. Arruma um curso técnico, algo mais simples." Meu pai, seu Antônio, era ainda mais direto. "Para de sonhar acordada, menina. Mulher da nossa família trabalha com coisa prática. Sua mãe vende produto, sua avó costurava. Você vai arrumar um emprego de escritório? E está bom demais." Mas quanto mais me humilhavam, mais eu me agarrava àquele sonho. Era como se cada zombaria fosse lenha na fogueira da minha determinação. Eu estudava escondida, na biblioteca da escola, nos intervalos, tarde da noite quando todos dormiam. Professores percebiam meu esforço e me emprestavam livros, me davam dicas, me incentivavam baixinho para que meus pais não ouvissem. Foi a professora de biologia, Dona Cecília, quem me falou sobre as bolsas de estudo do governo federal, sobre como universidades públicas eram gratuitas, sobre como eu poderia sim realizar aquele sonho. Aos 17 anos, no meio do último ano do ensino médio, tudo explodiu. Rafael havia abandonado a escola no 2º ano. Passava os dias na rua com os amigos. E meus pais não diziam nada. Mas comigo, qualquer nota abaixo de 8 virava motivo de sermão. Numa noite de sexta-feira, voltei para casa com um folheto sobre o sistema de seleção unificada, explicando como funcionava o ingresso nas universidades federais. Minha mãe estava na cozinha, meu pai assistindo televisão e Rafael jogando videogame na sala. "Mãe, tem um processo seletivo para medicina na Universidade Federal. A inscrição é gratuita. Eu queria tentar." Minha mãe nem olhou para mim.
Juliana, de novo essa história? Você não aprende? Rafael desligou o videogame e veio até a cozinha, aquele sorriso maldoso no rosto. Deixa eu ver isso aqui. Arrancou o papel da minha mão. Medicina? Na Federal? Ele começou a rir, aquela gargalhada alta que fazia meu estômago embrulhar. Pai, vem ouvir essa! A Juliana quer fazer medicina! Meu pai veio até a cozinha, pegou o papel, olhou com desprezo e jogou no lixo. Chega dessa palhaçada! Você vai fazer um curso técnico de enfermagem ou de secretariado. Algo que você consiga terminar. Medicina é para gente inteligente, não para quem mal consegue ajudar a mãe em casa. Rafael não se contentou. Ele pegou o folheto do lixo, rasgou em pedaços pequenos e jogou na minha cara. Faculdade? Você? Só se for faculdade de limpeza, porque para outra coisa você não serve. Os pedacinhos de papel caíram no chão ao meu redor como confete de humilhação. Minha mãe balançou a cabeça com pena. Meu pai voltou para a televisão e Rafael continuou rindo enquanto voltava para o videogame. Naquela noite, deitada no meu quarto minúsculo que dividia com a lavanderia, tomei uma decisão. Eu iria embora. Não no dia seguinte, não de forma dramática, mas assim que conseguisse. Juntaria dinheiro, faria aquela prova, e se passasse, iria embora daquela casa onde meu valor era menor que zero. Durante 6 meses, trabalhei aos finais de semana como atendente numa lanchonete do bairro. Escondi cada centavo que ganhei. Estudava de madrugada, depois que todos dormiam, com uma lanterna debaixo do cobertor para não gastar luz e meus pais não descobrirem. Dona Cecília me arranjou apostilas usadas de cursinhos, me ensinou a fazer redação, me preparou como pôde. Quando chegou o dia da prova, inventei que ia à casa de uma amiga estudar. Peguei 2 ônibus até o local de prova, fiz o exame com o coração batendo descompassado e voltei para casa como se nada tivesse acontecido. O resultado saiu 3 meses depois, num sábado de manhã. Eu estava na lanchonete trabalhando quando Dona Cecília apareceu correndo, com os olhos cheios de lágrimas. Juliana, você passou. Você passou em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu não acreditei até ver meu nome lá, na lista oficial. Juliana Ferreira da Silva, aprovada em 22º lugar para o curso de medicina. Chorei tanto que o dono da lanchonete me dispensou mais cedo. Voltei para casa com aquele papel impresso, tremendo. Minha família estava toda reunida na sala. Era aniversário do meu pai, tinha bolo na mesa, refrigerante, alguns parentes. Pai, mãe, eu preciso contar uma coisa. Todos me olharam. Rafael estava com um prato de bolo na mão. Eu fiz o exame nacional. E passei. Passei em medicina na Universidade Federal. O silêncio foi absoluto. Minha mãe ficou pálida. Meu pai arregalou os olhos. Rafael deixou o prato cair no chão, o bolo espatifando no piso. Você fez o quê? Minha mãe conseguiu perguntar. Fiz a prova. Estudei sozinha. E passei. Mostrei o papel oficial com o carimbo da universidade. Meu pai levantou, pegou o documento, leu várias vezes como se procurasse erro. Isso é verdade? Rafael estava vermelho de raiva. Ela deve ter colado. Deve ter dado um jeito. Não é possível que essa burra tenha passado em medicina. Meu pai me devolveu o papel com as mãos trêmulas. Ele não estava feliz. Estava com raiva. E como você pensa em pagar isso? Universidade Federal não é de graça? Eu engoli seco. É de graça, pai. Só preciso me manter lá. Vou trabalhar. Vou me virar. Minha mãe balançou a cabeça. Você não vai. Não vou permitir que você passe vergonha. Vai começar, não vai aguentar. E vai voltar aqui com o rabo entre as pernas. Aí todos vão rir da gente. Rafael jogou o copo de refrigerante contra a parede. Vocês vão deixar essa idiota fazer isso? Vão deixar ela fingir que é médica? Ela vai envergonhar toda a família. Foi quando eu entendi. Eles não tinham medo de que eu falhasse. Eles tinham medo de que eu conseguisse. Porque se eu conseguisse, provaria que eles estavam errados a vida inteira. Naquela noite, fiz minhas malas. Não tinha muito. Roupas, alguns livros, documentos, os R$ 340 que juntei trabalhando. Minha mãe tentou me impedir. Se você sair, não volte.
Não temos filha que abandona a família. Rafael estava na porta do meu quarto, bloqueando a passagem. Você não vai durar um mês. Vai voltar rastejando, implorando perdão. Olhei nos olhos dele. Aquele irmão que me atormentou a vida inteira. Rafael, eu nunca mais volto para esta casa. Nunca. Ele riu daquela forma que eu odiava. Vamos ver, doutora de Araque. Vamos ver. Saí de casa com uma mochila nas costas e uma mala pequena na mão. Tinha 18 anos, R$ 340. Nenhum lugar para morar e um sonho gigantesco. A universidade oferecia moradia estudantil, mas tinha fila de espera. Nos primeiros meses, dormi na casa de uma colega que conheci na primeira semana de aula. Camila era de Juiz de Fora. Morava num kitnet minúsculo perto do campus e me ofereceu o sofá. Em troca, eu limpava a casa, cozinhava, ajudava com as despesas quando podia. Consegui um emprego de meio período como atendente numa farmácia perto da universidade. Trabalhava das 18 às 23 horas, todos os dias. Chegava em casa meia-noite, estudava até às 2 da manhã, dormia 4 horas e acordava para as aulas das 7. Nos finais de semana, fazia plantões extras. Cada centavo contava. Comida, material, transporte, fotocópias de livros caríssimos que eu não podia comprar. Tinha dias que eu almoçava pão com margarina e jantava miojo. Tinha semanas que eu andava 3 quilômetros para economizar a passagem do ônibus. Meus colegas vinham de famílias que podiam pagar pensão confortável, livros novos, cursos de idiomas. Eu vinha da luta diária pela sobrevivência, mas nunca reclamei. Cada dificuldade era um lembrete de por que eu estava ali. Cada vez que eu pensava em desistir, eu lembrava da cara do Rafael rindo, da minha mãe dizendo que eu ia falhar, do meu pai jogando aquele folheto no lixo. Durante os 6 anos de medicina, não tive contato com minha família. No segundo ano, minha mãe ligou uma vez. Eu atendi. Ela perguntou como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Não perguntou sobre o curso, sobre minhas notas, sobre minha vida de verdade. Era como se estivesse ligando para cumprir um protocolo social. Disse que estava bem e encerrei a ligação. Soube por primos distantes que Rafael havia arrumado emprego numa empresa de segurança, que trabalhava como vigilante noturno. Que meu pai continuava na oficina e minha mãe ainda vendia cosméticos. Ninguém nunca perguntou sobre mim de verdade. Era como se eu tivesse morrido no dia que saí de casa. Me formei aos 24 anos com honras acadêmicas. Fui a 8ª melhor aluna da turma. Na formatura, estava sozinha na plateia com Camila e Dona Cecília, que viajou de Belo Horizonte só para me ver receber o diploma. Você conseguiu, doutora Juliana. Dona Cecília disse com lágrimas nos olhos. Você provou que eles estavam errados. Mas a prova maior ainda estava por vir. Fiz residência em cirurgia de trauma no Hospital João 23, referência em emergências em Belo Horizonte. Foram mais 3 anos de plantões de 36 horas, cirurgias complexas, pressão extrema, mas eu havia aprendido desde jovem que a dor pode ser combustível. Cada cirurgia que eu realizava, cada vida que eu ajudava a salvar, cada procedimento que eu dominava, era uma pequena vitória contra aqueles que disseram que eu não chegaria a lugar nenhum. Aos 28 anos, me tornei cirurgiã de trauma e consegui uma vaga como médica concursada no Hospital João 23. Tinha meu próprio apartamento, pequeno mas meu, no bairro Sagrada Família. Tinha um carro velho que me levava ao trabalho. Não era rica, mas era independente e respeitada profissionalmente. Durante anos, construí minha vida longe da minha família. Tinha amigos, colegas de trabalho, uma rotina que me preenchia. Às vezes, quando voltava do plantão de madrugada e via famílias jantando juntas pelas janelas iluminadas, sentia um aperto no peito. Não saudade deles especificamente, mas do conceito de família, de pertencer a algo. Mas logo a lembrança das humilhações voltava e eu seguia em frente. Já tinha completado 35 anos, estava consolidada na carreira, havia feito cursos de especialização no exterior, publicado artigos, era referência em trauma torácico. Minha vida era preenchida pelo trabalho, e isso me bastava.
Até que numa madrugada de agosto, gelada e chuvosa, tudo mudou. Eu estava no Hospital João 23, no meio de um plantão tranquilo, quando a sirene de emergência tocou. Acidente grave na Avenida Amazonas. Vítimas a caminho. Preparem o centro cirúrgico. Eram 2 da manhã de uma sexta-feira. Horário clássico de acidentes com álcool envolvido. Quando as portas da emergência se abriram, os paramédicos entraram correndo com uma maca. Homem, 38 anos, capotamento, trauma torácico grave, suspeita de pneumotórax, pressão caindo. Eu estava de luvas, avental, pronta para assumir. Mas quando me aproximei da maca e olhei o rosto do paciente coberto de sangue, meu mundo parou. Era Rafael. Meu irmão Rafael, inconsciente, sangrando, com a respiração irregular e a vida escapando pelos ferimentos. Por uma fração de segundo, fiquei paralisada. Todos aqueles anos de humilhação, de dor, de rejeição, voltaram como uma onda. Aquele homem na minha frente era quem havia destruído minha autoestima, quem havia rasgado meus sonhos na minha cara, quem riu quando eu disse que seria médica. Doutora? A enfermeira me chamou, preocupada com minha hesitação. Olhei para Rafael. Ele estava morrendo. Se eu não agisse nos próximos minutos, ele não sobreviveria. Todas as emoções que eu guardei durante anos subiram à garganta. Raiva, mágoa, tristeza, abandono. Mas junto com elas, veio algo maior. Meu juramento. Minha responsabilidade. Minha humanidade. Vamos levá-lo para o centro cirúrgico agora. Ordenei, assumindo o controle total. Trauma torácico severo. Precisamos drenar o tórax imediatamente. Alguém avise a família. Enquanto corríamos pelos corredores, gritei ordens, coordenei a equipe, preparei tudo para a cirurgia. Minha mente estava dividida entre a médica treinada que eu era e a irmã ferida que eu sempre seria. Na sala de cirurgia, com Rafael anestesiado à minha frente, abri o tórax dele com precisão cirúrgica. O pulmão estava colapsado, havia sangramento interno, costelas fraturadas perfurando órgãos. Era uma cirurgia complexa que exigia cada grama de habilidade que eu havia desenvolvido. Durante 3 horas e 40 minutos, lutei pela vida dele. Reparei o pulmão, estanquei as hemorragias, estabilizei as fraturas, fechei o tórax. Cada movimento das minhas mãos era perfeito, técnico, quase automático depois de tantos anos de prática. Mas por dentro, eu estava travando outra batalha. A batalha entre salvar a vida do homem que quase destruiu a minha e deixar que a justiça natural seguisse seu curso. Escolhi a vida. Sempre escolheria a vida. Porque eu não era como eles. Eu era melhor. Quando terminei a cirurgia e tirei as luvas, estava exausta. Rafael estava estável, entubado, na unidade de terapia intensiva. Ia sobreviver, mas o caminho seria longo. Foi quando vi meus pais na sala de espera. Eles estavam velhos. Meu pai tinha os cabelos completamente brancos agora. Minha mãe estava curvada, o rosto marcado pelos anos. Eles não me reconheceram de imediato. Estava de touca, máscara, avental cirúrgico coberto de sangue. Família de Rafael Ferreira da Silva? Eles se levantaram imediatamente, desesperados. Sou o pai dele, meu pai disse, a voz trêmula. Como ele está? Ele vai sobreviver? Tirei a máscara lentamente, deixando meu rosto aparecer. O reconhecimento foi instantâneo. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados. Meu pai ficou pálido, cambaleou, precisou se apoiar na cadeira. Juliana! Minha mãe sussurrou incrédula. Sim, mãe, sou eu, doutora Juliana Ferreira, cirurgiã de trauma. E acabei de salvar a vida do Rafael. O silêncio que se instalou era denso, pesado de 17 anos de ausência, de palavras não ditas, de arrependimentos tardios. Meu pai tentou falar, mas as palavras não saíam. Minha mãe começou a chorar, um choro baixo e dolorido. Como ele está? Conseguiu perguntar. Estável. Foi uma cirurgia complexa. Ele teve trauma torácico grave, pulmão colapsado, hemorragia interna, mas vai sobreviver. Vai precisar de semanas de recuperação, mas vai sobreviver.
Meu pai finalmente encontrou a voz. Você é médica. Você conseguiu. Havia algo patético na forma como ele disse isso. Como se 17 anos de desprezo pudessem ser apagados com uma constatação óbvia. Sim, pai, eu consegui. Me formei há 11 anos. Sou cirurgiã há 7. Trabalho neste hospital há 6 anos. Minha mãe se aproximou, tentou tocar meu braço, mas eu recuei instintivamente. Juliana, minha filha, nós não sabíamos. Não imaginávamos que eu seria capaz. Completei a frase dela. Não imaginavam que a filha burra, a que não servia para nada além de limpeza, conseguiria se tornar médica? Pois é, mãe. Eu consegui. Sozinha. Sem ajuda, sem apoio, sem família. As palavras saíram duras, cortantes, e eu não fiz esforço para suavizá-las. Meu pai balançou a cabeça, as lágrimas correndo pelo rosto envelhecido. Nós erramos. Erramos muito com você. Seu irmão, Rafael, sempre falava de você. Nos últimos anos ele mudou. Ficou mais quieto. Acho que ele sentia sua falta. Aquilo me irritou profundamente. Sentir falta? Ele teve 17 anos para me procurar. 17 anos para pedir desculpas. Para reconhecer que estava errado. Mas ele nunca fez isso. Nenhum de vocês fez. Uma enfermeira se aproximou, interrompendo a tensão. Doutora, o paciente está acordando. Está pedindo pela família. Respirei fundo. Vou examinar ele primeiro. Depois vocês podem entrar, mas apenas por alguns minutos. Ele precisa descansar. Caminhei até a unidade de terapia intensiva, meus pais me seguindo à distância respeitosa. Rafael estava acordado, os olhos ainda confusos pela anestesia, tubos saindo do peito, aparelhos apitando ao redor dele. Quando me viu, seus olhos se focaram lentamente. E então veio o reconhecimento. Juliana? Sua voz era rouca, fraca. Me aproximei da cama, checando os monitores, verificando os drenos, fazendo o meu trabalho. Sim, Rafael, sou eu. Ele tentou falar, mas tossi, sentindo dor. Ajustei sua medicação para o desconforto. Você sofreu um acidente grave. Teve trauma torácico, pulmão colapsado. Fiz uma cirurgia de 3 horas e 40 minutos. Você vai se recuperar, mas vai precisar ficar internado por pelo menos 2 semanas. Ele me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era zombaria. Não era desprezo. Era algo entre vergonha e admiração. Você se tornou médica. De verdade. De verdade, Rafael. Cirurgiã, inclusive. Especialista em trauma. Irônico, não é? A irmã que você disse que só servia para a faculdade de limpeza acabou de salvar sua vida. Ele fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelos cantos. Eu fui horrível com você. Fui cruel. Eu tinha inveja. Aquilo me surpreendeu. Inveja? Você sempre foi melhor que eu em tudo. Mais inteligente, mais dedicada, mais forte. E eu não conseguia aceitar isso. Então eu te destruía. Te humilhava. Para me sentir maior. Sua voz estava quebrada. Não só pela cirurgia, mas por algo mais profundo. Quando você foi embora, eu tentei te procurar algumas vezes, mas não tive coragem. Sabia que não merecia seu perdão. Olhei para aquele homem na cama. Meu irmão. Meu torturador de infância. Meu paciente. Rafael, eu não vim até aqui para receber suas desculpas. Vim porque sou médica. Porque é meu trabalho salvar vidas, mesmo quando essa vida é de alguém que tentou destruir a minha. Ele soluçou. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Fiquei ali por alguns segundos, observando-o. Parte de mim queria jogar na cara dele cada humilhação, cada lágrima que chorei por causa das palavras dele. Mas outra parte, a parte que cresceu naqueles 17 anos de luta, sabia que isso não traria paz. Seu arrependimento não apaga o passado. Mas eu não vou deixar você morrer por causa disso. Você vai se recuperar. Vai voltar para a sua vida. E quem sabe, algum dia, você aprenda a tratar as pessoas com a dignidade que todos merecem. Saí da unidade de terapia intensiva sem olhar para trás. Meus pais estavam esperando do lado de fora. Ele está consciente. Podem entrar,
mas apenas 5 minutos. Minha mãe segurou meu braço antes que eu fosse embora. Juliana, por favor. Não podemos conversar? Não podemos tentar consertar isso? Olhei para ela, para aquela mulher que me expulsou de casa, que riu dos meus sonhos, que me fez sentir menos que nada. Mãe, vocês tiveram 17 anos para consertar isso. 17 anos para me procurar, para dizer que estavam errados, para mostrar que se importavam. Mas não fizeram. Só vieram atrás de mim porque precisavam, porque eu era útil. Meu pai se aproximou. Nós fomos pais terríveis. Sabemos disso. Mas podemos tentar de novo? Podemos conhecer quem você se tornou? Suspirei, cansada demais para aquela conversa. Eu não sei, pai. Sinceramente, não sei. Agora preciso terminar meu plantão. Vocês têm meu contato com a equipe de enfermagem. Qualquer alteração no quadro do Rafael serão avisados. Caminhei pelos corredores do hospital, aquele lugar que tinha sido meu refúgio, minha casa, meu propósito nos últimos anos. No vestiário, tirei o avental sujo de sangue. Lavei o rosto, olhei meu reflexo no espelho. A menina humilhada tinha se transformado numa mulher forte. A criança rejeitada tinha se tornado uma profissional respeitada. E o mais importante, eu tinha salvado a vida do meu maior algoz, não por ele, mas por mim, porque eu era maior que a crueldade deles. Nas semanas seguintes, Rafael ficou internado sob meus cuidados. Eu o visitava diariamente, sempre profissional, sempre mantendo a distância emocional necessária. Ele se recuperava bem, os pulmões voltando a funcionar normalmente, as fraturas começando a consolidar. Meus pais vinham todos os dias. No começo, tentavam puxar conversa comigo, tentavam se aproximar. Eu respondia educadamente, mas friamente. Não tinha energia emocional para perdoar tudo de uma vez. Talvez nunca tivesse. No 10º dia de internação, Rafael pediu para conversar comigo em particular. Estava sentado na cama, ainda com alguns tubos, mas muito melhor. Ju, eu sei que você não me deve nada, mas preciso que você saiba que nos últimos anos eu mudei. Fiz terapia, reconheci meus erros, tentei ser uma pessoa melhor. Sentei na cadeira ao lado da cama, mantendo a postura profissional. Rafael, eu estou feliz que você tenha buscado ajuda, de verdade. Mas isso não apaga o que você fez. O que vocês todos fizeram. Ele assentiu, sabendo que eu estava certa. Eu sei. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que a pessoa que te humilhou não existe mais. Aquele garoto cruel morreu. E talvez precisasse de um acidente como esse para eu realmente entender o valor da vida, o valor das pessoas. Havia sinceridade em seus olhos. Pela primeira vez na vida, meu irmão parecia genuinamente arrependido. O que você vai fazer quando sair daqui? Perguntei. Vou viver diferente. Vou tratar as pessoas com respeito. E se você me permitir um dia, gostaria de conhecer minha irmã de verdade. Não a menina que eu torturava, mas a mulher incrível que você se tornou. Levantei, ajeitei meu jaleco. Talvez um dia, Rafael. Mas esse dia não é hoje. Você tem alta prevista para a semana que vem. Continue com as fisioterapias, tome as medicações conforme prescrito e retorne para os acompanhamentos. Estendi a mão formalmente. Ele a apertou e pude sentir que estava tremendo. Obrigado por salvar minha vida, Ju. Mesmo eu não merecendo. Todos merecem viver, Rafael. Essa é a diferença entre eu e vocês. Eu aprendi a ver valor em todas as pessoas, mesmo naquelas que não viram valor em mim. Nos meses seguintes, minha relação com minha família permaneceu distante. Eles tentavam se aproximar, mandavam mensagens, faziam convites. Eu respondia educadamente, mas sem compromisso. O perdão é um processo longo, e eu não estava disposta a apressar algo só porque eles agora se sentiam culpados. Rafael seguiu as recomendações médicas e se recuperou completamente. 6 meses depois do acidente, ele apareceu no hospital não como paciente, mas como visitante. Trouxe flores, não para mim, mas para a recepção. Para agradecer à equipe que me salvou, disse a secretária. Quando me viu passando pelo corredor, acenou timidamente. Parei, profissional como sempre. Como você está, Rafael? Bem, muito bem.
Voltei a trabalhar. Comecei a estudar também. Entrei num curso técnico de segurança do trabalho. Nada como medicina, claro, mas é um começo. Havia orgulho genuíno em sua voz. Não o orgulho arrogante de antes, mas algo mais humilde. Que bom, educação sempre abre portas. Ele hesitou, depois disse: Ju, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas a mãe faz aniversário mês que vem. 70 anos. Ela gostaria muito que você fosse. Só isso. Não precisa ficar, não precisa fingir que está tudo bem, mas significaria muito para ela. Olhei para meu irmão. Aquele homem que um dia foi meu pesadelo. Vou pensar. Foi tudo o que consegui dizer. Ele assentiu, agradeceu e foi embora. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, pensei muito sobre perdão. Sobre como a vingança mais doce não é fazer o outro sofrer, mas simplesmente se tornar tão grande que a opinião deles não importa mais. Sobre como eu havia vencido não por destruí-los, mas por me construir. No final, fui ao aniversário da minha mãe. Fiquei 1 hora, cumprimentei os parentes, dei os parabéns e fui embora. Não foi um momento de reconciliação total, não houve abraços emocionados ou lágrimas de alegria. Foi apenas um passo. Um pequeno passo em direção a algo que talvez, um dia, possa se parecer com paz. Hoje, 3 anos depois do acidente, mantenho contato superficial com minha família. Almoçamos juntos 1 vez a cada 2 meses. As conversas são educadas, às vezes até agradáveis. Rafael me apresentou sua namorada, uma professora gentil que o trata com respeito e que ele trata da mesma forma. Meus pais me perguntam sobre o trabalho, sobre minha vida, e parecem genuinamente interessados, embora seja tarde demais para recuperar o tempo perdido. Aprendi que alguns danos são permanentes, mas isso não significa que não possamos seguir em frente. Que perdoar não significa esquecer, mas significa não deixar que o passado te aprisione, e que a melhor vingança nunca foi fazer os outros pagarem, mas simplesmente provar que eles estavam errados sobre você. Cada vida que eu salvo, cada cirurgia bem-sucedida, cada paciente que vai para casa curado, é minha resposta silenciosa para todos que duvidaram de mim. A menina que foi expulsa de casa aos 18 anos, humilhada e desprezada, se tornou a doutora. Juliana Ferreira, cirurgiã de trauma respeitada, que salvou a vida do próprio irmão que zombou dela. Às vezes, a justiça mais poderosa é simplesmente se tornar exatamente aquilo que disseram que você nunca seria capaz de ser. E quando você chega lá, percebe que não precisava da aprovação deles afinal. Você sempre foi suficiente.